Fala pessoal, bom, recentemente Mushoku Tensei tem sido um alvo para grandes críticas no Twitter e não só, na internet como um todo. Isso vem a acontecer porque Mushoku Tensei na sua segunda temporada tem tocado em temas pesados, digamos assim. Então neste vídeo vou dar a minha opinião como Batista Otaku sobre tudo isso e aproveitar para debater e falar como a romantização de certas coisas em obras de ficção pode ser um problema. Para quem não sabe o que é Mushoku Tensei, eu vou resumir o anime. Resumindo, Mushoku Tensei é um isekai onde o protagonista é uma das pessoas mais miseráveis possíveis. Literalmente um pedo que se masturbava com as gravações da sobrinha de 6 anos. Mas então, a premissa do anime é que esse cara, que estava cansado de viver assim, ele é jogado para fora de casa e tudo, e ele reencarna em um mundo de fantasia. Assim como a vida nova, ele decide que iria mudar e ser uma pessoa melhor. Até aí, ok, uma premissa um tanto quanto diferente. Porém, adianto desde já, assistindo 2 temporadas desse anime para fazer este vídeo, ele ainda não mudou nada. Pelo menos ele ainda não teve aquela grande mudança que os fãs tanto falam. E antes que venham falar que ninguém muda da noite pro dia, mano, se passaram 15 anos desde o momento que ele reencarnou. Esse tempo todo e a gente não teve nenhuma melhora no personagem. Ele até fica pior na real. Então, isso da pessoa não muda do dia pra noite não é aplicável aqui. 15 anos, se uma pessoa quer mudar, ela vira uma pessoa totalmente diferente. Mas esse não é de longe o problema. Se fosse isso, nem faria o vídeo. Mas, referente ao cancelamento, eu não concordo com muito desse conceito de cancelar uma obra. Mas concordo em criticar. E na minha opinião, qualquer coisa pode ser criticada e debatida. E eu concordo que Mushoku Tensei pode sim ser criticado em vários pontos. Só não concordo nesse ódio todo que está sendo gerado em direção aos fãs de Mushoku Tensei, que na maioria é só hate por hate. Acredito que a maioria dos fãs de Mushoku Tensei tem um mínimo de QI para perceber que aquilo que o Rudeus faz é extremamente errado e problemático. Porque também não é por você gostar de certa obra que tu vai concordar com tudo que tem nela. Ou não, porque também tem uns fãs de Mushoku Tensei que defendem o Rudeus com unhas e dentes. Aí é foda. O real problema em Mushoku Tensei, e que é um problema bem grande, é que ele aborda temas sensíveis de uma maneira bem problemática e bem merda, chegando a romantizar e a fazer piada de certas coisas que não deveriam ser piadas e normalizadas, na minha opinião. Atenção aí, eu não estou a dizer que uma história não pode ter ou não possa trabalhar temas pesados e moralmente questionáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Em uma história você pode fazer o que você quiser e colocar os temas que você quiser tirar do rabo, você pode colocar. Mas se for para colocar temas pesados e moralmente questionáveis, não os coloque como sendo uma coisa legal, como é o caso de Mushoku. É como eu falei no meu vídeo de Berserk, um mangá que eu amo, mas que eu consigo ver que tem cenas que são muito mal retratadas e que às vezes são bem desnecessárias. E como eu falei nesse vídeo, eu achei a cena da casca desnecessariamente extensa e sexualizada. A diferença é que a comunidade de Berserk, na maioria, recebe muito bem as críticas. Já de Mushoku, até onde eu sei, nem tanto. O grande problema de Mushoku Tensei é que ele consegue banalizar muitas coisas que não deveriam ser banalizadas. Além de, claro, a narrativa como um todo passar um pano gigantesco para o Rudeus, como se aquilo que ele fizesse com as mulheres, com crianças, fosse certo. Para deixar claro, vou dar alguns exemplos. Todas as cenas de Mushoku onde nitidamente o Rudeus está abusando ou sediando a Ares, como por exemplo, todas elas são colocadas com um tom de comédia. Isso daí passa uma impressão de tipo, olha como o Rudeus é brincalhão, olha como ela sedia crianças, que engraçado, riam agora. Isso, querendo ou não, é uma banalização de assuntos sérios, como o assédio, como pedofilia. Assim o anime reduz essas coisas como se fossem coisas banais e, em certos momentos, coloca o Rudeus como se estivesse certo fazendo isso. Outro exemplo que aconteceu mais recentemente inclui essas personagens na segunda temporada. Bom, o Rudeus na segunda temporada coloca essas personagens em cárcere privado, passa a mão nelas, faz literalmente uma tortura psicológica nas meninas. Isso tudo o anime apresenta como se fosse uma grande piada. Ele coloca as mãos na furry e literalmente faz tortura psicológica. É dito como uma grande piada, tudo isso é dito como uma grande piada, tipo,
caralho. Era para fazer a gente rir, rapaziada. A gente é que não entende a genialidade do autor de Mushoku. Não, mas agora falando sério. Além de fazer disso uma grande piada, o autor coloca essas garotas como se estivessem erradas e como se elas merecessem aquilo. Mas então, vocês me perguntam o que elas fizeram para merecer aquilo? Elas quebraram uma estátua do Rudeus. Só isso. Só. Elas só fizeram isso. Ah, mas no mangá elas faziam bullying e eram babaca com as pessoas. Bom, se você acha que por alguém fazer bullying e ser babaca, essa pessoa merecia ser mantida em cárcere privado, assediada e feita uma tortura psicológica nela, a gente tem um grande problema aqui. Mano, se o Rudeus queria se vingar delas, entre algumas aspas, era suficiente só ele ter derrotado elas como ele fez no anime. Mas o Rudeus passou muito dos limites e tudo isso é dito como uma grande piada dentro do anime. E como se não fosse suficiente, o autor colocou uma tradição naquela raça furry que, quando eles são derrotados em um duelo, elas têm que se submeter à pessoa que os derrotou. E no caso delas, elas teriam que se casar com o Rudeus, teoricamente. E elas começam a gostar dele e tal. O autor cria uma coisa na história para fazer uma desculpa para que as duas fiquem submissas a ele e para parecer que aquilo que o Rudeus fez está certo. Afinal, o Rudeus derrotou elas, então tá tudo bem, né, guys? Elas gostaram, no fim elas gostaram, no fim elas permitiram, porque é da raça delas, né? Tipo, isso não faz sentido, mano. Relacionado a isso é uma coisa que o autor de Mushoku faz com frequência. Ele cria todo o mundo de Mushoku construído de uma forma a parecer certo ou permitir que o Rudeus tenha atração por crianças. Em tese, as pessoas podem se casar bem mais cedo. Tem pessoas com 40 anos que deixam de envelhecer quando chegam na fase dos 14, como a Roxy. Cara, isso é literalmente o mesmo argumento que usam para validar coisas como a cultura lolicon. Ah, ela parece uma criança, mas na verdade tem uns 500 anos, então tá de boa. Ah, no mundo medieval as pessoas casavam cedo. Mano, esse argumento do mundo medieval casavam cedo é do caralho, mano. Mano, no mundo medieval casavam cedo porque as pessoas amadureciam mais cedo. Mas em Mushoku Tensei não tem nada que justifique as pessoas terem que amadurecer mais cedo, mano. Não tem nada que justifique isso. Irmão, literalmente o autor fez isso só para que o Rudeus pudesse, teoricamente, ficar com uma criança, tá ligado? Mano, Mushoku Tensei não é uma obra tipo Game of Thrones que se ambienta tudo num contexto muito medieval. E não foge muito daquilo. Tem magia, tem aquilo, mas não é tão diferente assim do mundo medieval, é muito conexo a isso. Por isso faz sentido as pessoas se casarem cedo lá. Já em Mushoku Tensei não tem nada que justifique isso. As pessoas não amadurecem mais rápido, não tem nada, mano. Pode ter magia, pode ter aquilo, mas não. Tem que ter pessoas se casando com 14 anos. Não, isso tem que ter, não pode faltar. Não faz sentido, mano. O autor colocou isso literalmente para justificar o Rudeus casar-se cedo, casar com uma criança. E também tem as pessoas furries. Tem que se casar e se submeter a quem as derrota. Então tá tudo bem o Rudeus assediar elas. Literalmente o autor faz esquemas dentro da história para permitir que o Rudeus seja um criminoso. Mano, e mesmo que você diga que no anime ou em algum momento na light novel ou no mangá falem textualmente que aquilo que o Rudeus faz é errado, assim teoricamente não estaria passando pano. Apesar de eu não ter visto nada, eu não vi nada, até agora não vi nada que o texto me explica ou fale diretamente que o Rudeus está fazendo errado, ainda assim seria completamente anulado, por causa da semiótica do anime. Bom, para quem não sabe o que é semiótica, deixa que eu explique aqui. É bem simples. Semiótica é a ciência dos significados, que tende a explicar como certa obra, seja audiovisual, seja música, etc., textual, se comunicam conosco e que mensagem elas querem passar para nós. Basicamente é o que a história mostra indiretamente, algo como pelas entrelinhas. Nesse exemplo, o Rudeus, mesmo se o texto alguma vez disse que aquilo que ele fez é errado, eu estou dizendo isso porque, apesar de ter certeza que até agora isso não aconteceu, dizer que ele está errado ou não anularia nada. Porque a semiótica de toda a coisa coloca o Rudeus como se fosse o coitadinho, como se fosse o certo da situação, sendo que ele não é. Acho que todos concordam que o Rudeus faz é errado. Então, por que a semiótica continua insistindo em parecer que ele está certo enquanto ele não está? Um exemplo que dá para comparar é a série de Dahmer da Netflix. Apesar da romantização de Dahmer, na minha opinião, ser bem pior que a romantização de Mushoku Tensei, por se tratar de uma figura histórica, em tese funciona igualmente para os dois casos. Na série de Dahmer, apesar de contar a história de um serial killer e realmente mostrar as coisas horríveis que Jeffrey Dahmer fez,
a série cai em uma armadilha de semiótica, pois a série nos mostra, pelo visual, algo como, olha como ele é bonito, o abdômen trincado, ele é diferente, ele não é compreendido pela sociedade, olha como ele é e tal. Eles tentam deixar o Dahmer o menos esquisito possível, sendo que ele foi uma das pessoas mais esquisitas possível. Eles fazem isso com um disfarce cinematográfico, toda aquela composição bonita, tudo aquilo. Literalmente eles apelam para o visual de forma a você sentir conexão com o personagem, que você provavelmente não deveria sentir. E é por isso que existem coisas como esta. Apesar de Mushoku Tensei não estar romantizando tão gravemente na semiótica como Dahmer, ainda continua sendo bem semelhante. As duas séries onde os protagonistas são seres completamente errados e desprezíveis, e a semiótica do bagulho faz de tudo para disfarçar as coisas que eles fizeram e colocar eles em pedestais, como se eles estivessem certos. Só que a diferença é que Jeffrey Dahmer realmente existiu, já Rudius não. E é aí que vem o famoso argumento de é apenas ficção. Vamos desculpar, mas esse argumento de é apenas ficção e que devemos separar a realidade da ficção, em tese pode estar certo. Não é porque uma coisa aconteceu na história que vai acontecer na vida real, mas isso é uma visão muito rasa da coisa. Eu acredito que nós nunca devemos separar completamente a ficção da arte e vice-versa. Por que eu digo isto? Porque, querendo ou não, a arte influencia na vida real, tal como a vida real influencia na arte. Se você acha que a arte de nenhuma forma influencia na vida real, me deixa fazer uma pergunta. Você já ficou feliz assistindo algum anime, uma série? Você já se sentiu hypado? Você já se sentiu triste assistindo alguma coisa? Ou talvez animado ouvindo alguma música? Muito provavelmente você já sentiu alguma coisa consumindo qualquer tipo de anime. Senão, muito provavelmente você não assistiria. Isso é uma coisa bem simples que todos que já estudaram o mínimo devem saber. Toda a arte serve para te fazer sentir algo. Toda a arte serve para te passar um sentimento. Então, se esse anime te passou algum sentimento, está, querendo ou não, influenciando na realidade. De uma maneira mais indireta, mas ainda assim continua influenciado na vida real. Desde muito tempo a arte é usada para passar ideias e influenciar pessoas. Atenção, eu não estou a dizer que você jogar GTA, você vai sair daí matando todo mundo com bala, assaltar um banco, não. Não estou a ser sensacionalista a dizer, os desenhos influenciam as crianças, não é isso que eu estou dizendo. Um exemplo disso é só você pegar as HQs antigas, como a do Capitão Marvel, que por essência já é uma propagação da americanização e dos valores americanos e tal. Mas se tu fores ver os primeiros vilões da época, eram sempre um soviético, um nazista. Por que será isso? Porque era um recorte da sociedade na época. Eles estavam passando por um período de pós-guerra e um período de Guerra Fria. E o que eles criaram naquela altura de arte era um recorte da sociedade naquela época, naquele contexto. Então a realidade estava influenciando diretamente na ficção, tal como essas histórias estavam a influenciar um povo, querendo ou não. Como eu faço para as pessoas do meu povo não gostarem das pessoas do outro povo? É simples eu colocar alguém desse povo como vilão ou antagonista de diversas histórias. E até hoje muitos russos são colocados como vilões em histórias americanas. Vocês estão a entender o meu ponto. Desde bastante tempo, a arte é usada para propagar mensagens. E mesmo que você diga que não era a intenção do autor passar uma mensagem, a partir do momento que uma história é publicada, ela está passiva a interpretações e críticas. Então, mesmo se a história não estiver com a intenção de passar nenhuma mensagem, as pessoas vão interpretar isso de uma maneira ou de outra. Pois apesar do autor não querer passar nenhuma mensagem, ainda assim aquela história vai ter muito dos pensamentos do autor, das coisas que ele viu ou conhece. Até porque, por mais longe que seja a história da realidade, como é o caso de Mushoku Tensei, apesar de Mushoku Tensei se passar no mundo mágico e tal, nada daquilo dali, por mais mirabolante que seja, é fora dos conceitos que temos da realidade. O ser humano não consegue pensar muito além daquilo que o rodeia. Por isso que eu acho que não devemos separar por completa ficção da realidade, na minha opinião. Mas se você pensa diferente, ok, tá tudo bem. Eu também não estou aqui para convencer-te a nada. Só estou aqui para dar a minha opinião e mostrar os pontos que sustentam ela. Vai de você se você concorda ou não.
Mas agora, voltando para Mushoku Tensei. Por isso eu acho que o Mushoku Tensei aborda temas de maneira bem merda, porque pode acabar por validar indiretamente coisas como pedofilia e abuso, que são assuntos sérios que não podem ser romantizados assim. De novo, eu não estou a dizer que não pode ter coisas pesadas ou moralmente ambíguas em nenhuma história, nada disso. Se tu quiseres, podes colocar as maiores atrocidades que quiseres na tua história, contanto que não acabe romantizando certas coisas. Por mim tudo bem. Berserk é um exemplo disso. Berserk é uma história bem pesada, bem mais pesada do que Mushoku Tensei. E, apesar da minha crítica em certos pontos específicos de Berserk, Berserk não romantiza as coisas como é o caso de Mushoku Tensei. O problema nunca foi abordar temas pesados nas obras. One Piece, por exemplo, aborda muitas coisas bem pesadas e de maneira bem mais escrachada do que Mushoku. Então por que ninguém reclama? Porque One Piece consegue trabalhar essas coisas de maneira correta e sem chegar a romantizar nada. E já prevendo alguns comentários como: você está ditando regra como se deve escrever em uma história, isso é censura. Mano, ninguém quer censurar o teu anime. Acho que a maioria das pessoas, quando vê uma coisa errada em uma história, vão lá e criticam. Nem por isso as pessoas querem que esse anime seja censurado. Tipo, foda-se. Foda-se, Mushoku Tensei, foda-se pra caralho. Isso é uma crítica e as pessoas parecem que têm medo de críticas, mano. Eu não acho que Mushoku Tensei tem que ser cancelado. Mano, eu só acho que os autores têm que ter uma certa responsabilidade enquanto escrevem uma história. Não estou a pedir para que seja censurado, cancelado, nem nada. Eu, aqui, só estou basicamente a dizer que pedofilia e assédio é errado e não devemos normalizar esse tipo de coisa. E se você não concorda comigo, pelo menos nesse aspecto, acho que temos um problema. Tipo, nunca que isso seria aceito em uma série. Imagina uma série ou um filme onde um mano de 40 anos reencarna em um corpo novo, com a mesma mentalidade, e começa a assediar crianças. Tipo, nunca que uma história dessa seria comercializada aqui no Ocidente. E nem estou a falar que no Japão a gente tem toda aquela punhetagem de liberdade artística, mas sim porque no Japão alimenta esse tipo de produção doentia. Não estou a dizer que esse é o caso de Mushoku, não é isso que eu estou a dizer, mas no Japão a gente tem produções literalmente shotacon e lolicon sendo comercializadas normalmente. Hentais envolvendo estupro produzidos e vendidos normalmente. E eu não acho que é porque o Japão tem toda essa questão de liberdade artística. É pelo Japão ter público e alimentar esse tipo de obra. Porque se esse tipo de coisa não desse dinheiro, não seria comercializado ou criado. Mas não vamos aprofundar muito nesse tema, porque isso estaria fora do tema do vídeo e só deixaria o vídeo desnecessariamente mais longo. Bom, depois dessa treta toda, o autor foi se retratar no Twitter. Não vou entrar muito nesse critério, mas... Puta que o pariu, mano. Que resposta mais merda. Talvez uma das respostas mais merdas que eu já ouvi na minha vida. Isso me faz pensar que o autor de Mushoku não bate muito bem da cabeça. Mas antes de terminar, deixem de levar um anime como traço de personalidade. Muita gente, quando alguém critica um anime que ela gosta, pensa que está a ser atacado ou criticado. As pessoas levam esse anime como se fosse uma parte da sua personalidade e não aceitam uma crítica contrária que seja, que eles já sentem como se estivessem sendo atacados. E para as pessoas que vão comentar: ai, não enche o saco, vai trabalhar, dropa o anime. Primeiro, em teoria esse é o meu trabalho. Segundo, eu acredito que tudo merece ser criticado e debatido. Por isso, eu convido você que pensa diferente de mim a comentar. De maneira respeitosa, vamos ter um bom debate aí nos comentários. Não me levem como se eu odiasse tudo nesse anime. Mano, eu assisti 2 temporadas disso. Teve coisas que me entreteve e eu achei boas até. Tem pontos que eu acho muito bons, como o world building, algumas personagens femininas e o sistema de magia eu acho interessante. Eu só acho que se retirasse essas cenas desnecessárias, isso iria ressaltar demais as qualidades do anime. Porque tinha momentos que eu não conseguia apreciar Mushoku Tensei por causa da porra do Rudeus, mano. E tudo, ficava sempre repisando nesses pontos que eu falei aqui. Mano, isso é chato pra caralho, mano. Chegava cenas que, sei lá, parecia uma cena emocionante, mas do nada, sei lá, tinha uma calcinha, o Rudeus ia chorar pra uma calcinha, mano. Que porra é essa? Mano, se não fosse pelo Rudeus, o anime seria muito melhor. Seria muito bom, na real. Mas infelizmente nem tudo é como queremos. É isso. Acho que isso era tudo que eu tinha para falar. Fiquem bem e tchau.